Galera, Xerife Barion, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô um pouco sumido, aliás, bem sumido, né, do YouTube, não tenho feito muitos vídeos. E vários motivos, né? Falta de tempo, eu tô, gente, com muita coisa para resolver das empresas, das corridas, tudo ao mesmo tempo. Então esse ano tá um ano realmente bem difícil para mim em relação a tempo. E o outro é também ah, um ano que eu andava um pouco desanimado, né? Foi um ano onde, embora muita gente vai falar, tô tendo bons resultados aqui no Brasil, estreando o Mustang novo, o carro é animal, segunda prova com Mustang, já com 2 pódios, 2 terceiros lugares. Então, assim, o carro aqui no Brasil está evoluindo muito, está sendo um ano legal aqui, mas nos Estados Unidos está sendo um ano muito difícil, é um ano onde a gente acreditava muito em ser um ano bom, em ser um ano com resultados, depois de vir também de um ano um pouco difícil ano passado, com muitas quebras, e é um ano onde a gente foi para a primeira etapa com tudo funcionando muito bem. E chegou lá, a gente, depois de um problema que a gente teve no Qualify, que caiu uma porca da suspensão, depois daquilo lá a gente não conseguiu mais acertar o carro. A gente começou a ter vários problemas uns seguidos do outro. Quando eu ia para as outras provas, parecia até que eu não sabia guiar. Tipo assim, era impossível. O meu carro não fazia transição, ficava quadrado, ficava. Então, é uma época que assim, eu precisava me dedicar para resolver esses problemas, não tinha cabeça para vir aqui para Barbados, para gravar outros vídeos, para nada disso. Mas agora eu acho que finalmente a gente conseguiu achar o que estava acontecendo com o carro, começar a ter uma direção aí. E eu também agora passando a ficar mais tempos aqui no Brasil, a ideia é voltar a gravar mais vídeos. Nós temos um novo integrante aqui na Barbaros, que eu vou fazer um outro vídeo contando para vocês, mostrando quem é. Mas é um piloto aí com, sei lá, mais de 20 anos de experiência no drift. Mais de 20 não, mas muito tempo já de experiência no drift. Morou nos Estados Unidos não, morou no Japão, fez drift lá no Japão, depois veio pro Brasil, depois foi pro Japão de novo, veio pro Brasil. Então, assim, é um cara que tem bastante experiência, vai ser muito bom ter ele aqui na Barbaros. A ideia é, ele vai cuidar de toda a parte nossa de aula de drift aqui dentro da Barbaros, ajudar eu, a gente vai fazer algumas aulas juntos, algumas só ele, algumas só eu. Ahn, e também é um piloto bom para também ajudar eu a desenvolver, né? É muito bom você ter um piloto de qualidade que você possa treinar junto, que possa. Isso acaba ajudando muito na evolução, né? Uma coisa é você andar sozinho, outra coisa é você ter um piloto na equipe, um piloto junto com você de qualidade, que você sabe que você pode abusar, você pode fazer aquela chase grudado, você pode. E depois sentar os dois, analisar o que aconteceu, discutir e buscar formas de melhorar. Então é muito bom, né, você ter um outro piloto com experiência para poder ajudar a evoluir tanto o carro quanto eu mesmo como piloto. E isso também vai ajudar a gente a voltar a gravar conteúdos aqui, porque vai ter uma pessoa que vai estar cuidando dos nossos brinquedos, vamos falar assim, para quando eu vier aqui pro Brasil a gente ter as coisas para gravar conteúdo, tá com o TV pronto, tá com os carros de drift, tá com moto, a gente poder realmente fazer algumas coisas para mostrar aí para vocês. E agora eu tô aqui, né? Essa semana agora a gente tem a nossa etapa da Fórmula Drift lá em New Jersey. É uma pista relativamente, eu acho que a pista talvez mais simples da Fórmula Drift. Ela é basicamente um 8. O que dificulta um pouco nessa pista são os bumps que tem no meio dela. Então eu vou mostrar a pista para vocês, mas ela é uma pista onde ela tem alguns bumps no meio. E isso acaba dificultando um pouco lá. Mas é uma pista que eu andei bem ano passado, então a gente está pegando um pouco da base do ano passado do carro, né, e pensando em trabalhar para esse ano. Eu treinei muito no simulador esses dias, o que é legal. Vou falar, simulador ainda tem muito para evoluir, ainda tem muito que aprender no simulador, mas uma coisa muito legal no simulador é você consegue fazer testes de ajuste do carro, e isso funciona muito bem. Então, quando você pega, exemplo, New Jersey, eu estava analisando aqui as minhas voltas de Qualify lá, né?
de Qualify, de treino, a gente tem tudo salvo. Essa daqui, por exemplo, é a volta de Qualify do ano passado lá em New Jersey. Então a gente vem, faz um lançamento legal, no muro, outside zone. Essa primeira transição muito boa no muro. Aqui um pouquinho shallow. Aqui é o momento que tem o bump, né, onde chacoalha o carro. E aqui eu venho para a última zona. Nesse momento estoura a minha correia, daí por isso que para de sair fumaça. Eu não consigo pegar a última zona. Mas uma volta muito boa de Qualify. Só que analisando, né, geral, não só essa volta, mas analisando todas as voltas de treino, o que acontecia? No momento da transição, normalmente eu tô tendo um bubble no carro, né? Tipo, que não é normal meu. Se você pega eu andando aqui no Brasil, é sempre muito liso e muito rápido as minhas transições. O Corvette a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente por causa de distribuição de peso e geometria da suspensão, né? Então, primeiro, o Corvette ele tem praticamente 50% de peso, 50% na frente, 50% atrás. E para o drift, normalmente você tem que ter mais peso na frente. Isso facilita um pouco as transições, facilita você setar o carro na curva, você ter mais ângulo. Então a gente já trabalhou algumas coisas para tirar peso de trás, nós movimentamos as baterias que ficavam lá atrás, a gente pôs mais para frente, trocou por bateria de lítio, que é mais leve. O tanque de combustível, a gente diminuiu o tamanho dele lá atrás para também tirar um pouco de peso de trás. Agora chegou o novo diferencial Quick Change, que também é um pouco mais leve do que o anterior. Mas mesmo assim o carro continua com 51% na frente e 49% atrás. Então é um carro que sempre vai ser um pouco mais difícil de fazer essas transições, principalmente porque com esse peso atrás ele dá muito grip, né? Então quando você faz a transição, a hora que eu começo a acelerar, a reação do carro é ele grudar e jogar para frente. O carro que tem mais peso na frente, a hora que você começa a acelerar, ele continua deslizando mais. E a outra questão é a suspensão dianteira, né? Então eu estava pegando aqui do Mustang. Aliás, vamos descer lá embaixo, eu vou mostrar o Mustang para vocês, vocês vão entender uma das dificuldades que a gente tem na suspensão do Corvette lá fora. Então eu estava falando para vocês da suspensão, o que acontece? Vamos pegar aqui a suspensão do Mustang, por exemplo. Então o que acontece? Vamos imaginar um carrinho de supermercado, que é a melhor referência que tem pra gente falar do efeito do caster. O que o carrinho do supermercado faz? Vocês já tentaram virar a roda do carrinho do supermercado ao contrário e empurrar ele? Na hora a roda vira para trás. Esse é o efeito do caster, né? Você mexe no caster do carro e enquanto mais positivo o caster, mais rápido volta o volante de um lado para o outro. E isso daí, nesses carros onde é bem longo o eixo, facilita muito. Então assim, o Mustang, ele tem um volante um pouquinho duro, esse meu Mustang, e literalmente a hora que eu tô aquecendo o pneu, se eu deixo o meu dedão lá dentro do volante, o volante volta tão rápido que se bater ele quebra meu dedão. No Corvette isso não acontece, porque o Corvette ele não tem essa suspensão que vem desde lá de cima segurando aqui, que é assim no Mustang, assim nas BMWs, tem vários carros que são assim. O Corvette, a suspensão dele é um carro esportivo, então a suspensão dele é uma suspensão em V, em U, que a gente fala, mas ela é bem pequena, ela tem tipo assim, como se fosse aqui o Corvette, é um ponto de fixação aqui em cima e o outro aqui embaixo. Ela não tem espaço entre eles e a manga, ela fica presa na parte de cima e de baixo dessa suspensão. O que acontece? Ela perde muito desse efeito do caster de fazer a roda retornar rápido. E isso é a maior dificuldade que eu tenho para conseguir fazer as transições rápidas igual eu faço no Brasil, para poder fazer as transições mais suaves, sem ficar meio quadrado no meio da transição. O que acontece? Como o carro, o volante não volta totalmente sozinho, eu tenho que ajudar ele às vezes nas transições. E essa ajuda, você acaba dando umas mexidas no carro. Então essa é uma das grandes dificuldades que eu estava tendo no Corvette lá nos Estados Unidos, que vem desde o início, desde o primeiro ano já tinha isso daí, mas antes era até um pouco menos, porque antes o meu carro também era um pouco menos competitivo,
ele tinha mais peso, eu usava um pneu com uma libragem maior. A partir do momento que a gente começa a tentar ficar um pouco mais competitivo, ter um carro um pouco mais rápido, esse problema ele começa a piorar cada vez mais. E aí o simulador está ajudando muito, porque no simulador a gente consegue fazer vários testes de ajustes. Opa, tá voando aqui, ó. No simulador a gente consegue fazer vários testes de ajustes que na vida real a gente não consegue. Por que na vida real a gente não consegue? Porque são testes demorados. Então, tipo assim, na vida real, para eu chegar, parar o carro e fazer um ajuste de caster, um ajuste de cambagem, de toe-in, de toe-out, mudança de freio, mudança de peso. Tipo assim, são coisas que demoram muito e às vezes você perde o parâmetro, muda a temperatura da pista, várias coisas. Lá no simulador, você mantém sempre o mesmo parâmetro de pista, temperatura, gripe do carro igualzinho e vai testando isso. E no simulador ele dá um bom direcionamento do que vai acontecer de verdade na vida real. Isso daí eu achei muito legal. Tipo, o Enton lá dos Estados Unidos desenvolveu o meu Corvette para o simulador e realmente, tipo, as reações são muito parecidas com o carro que eu tenho na vida real, que é essa dificuldade na transição, quando eu acelerar o carro ir para frente em vez de continuar deslizando de lado. Ele pegou 100% da geometria do meu carro, geometria da suspensão da parte Shop Max, gráfico de cavalagem do motor. Ele pegou tudo que tem na vida real e transformou isso para o games. Então é legal que vai ajudar bastante eu evoluir. Que eu falei, eu tenho que treinar ainda muito mais no games, mas eu não tenho dúvida de que o simulador vai ajudar muito na vida real. E vamos ver para essa próxima prova. A gente já fez algumas mudanças, já vou fazer algumas mudanças baseadas no que a gente entendeu ali no games, no meu carro, para ver o resultado que vai dar. Então, acredito sim que vai ser uma prova bem diferente das últimas que a gente teve aí. Uma prova que a gente vai estar mais competitivo, uma prova onde eu acredito que a gente solucionou, né, os problemas que vem no carro ali, desde a etapa de Long Beach. E os problemas são vários, eu não vou ficar explicando tudo aqui, eu acho, agora. Mas basicamente o maior problema que a gente tem é que desde Long Beach a gente vem tendo problema na nossa direção, que é uma direção elétrica. E às vezes ela tá funcionando bem, às vezes ela trava, às vezes ela fica dura. E a gente não entendia. Nesse período a gente já comprou 3 direções novas. Fomos lá na Chevrolet, direção nova, tirava da caixa, punha no carro, começava a andar, dava problema. Tipo, isso aconteceu em Atlanta. Atlanta eu tentei fazer o classificatório sem direção. Tipo, quem dirige um carro de drift tem noção. Você fazer uma volta de drift sem direção hidráulica é quase impossível. Mas eu tentei, por isso que a volta também ficou tão quadrada. Nós fomos para Orlando, de novo tendo problema. Em Orlando a gente descobriu a base desse problema, com uma ajuda até do Fosberg. Tipo, mano, eu tenho só que agradecer os caras lá, tipo assim, o Mattenfield pegou, entrou no meu carro, andou com o meu carro para tentar ajudar a descobrir o que estava acontecendo. Tipo, ele deu uma volta no meu carro, parou e falou, João, tá muito estranho isso, não é normal. E ele também não conseguiu descobrir o que fazer. Aí o Fosberg, ele tem um Nissan Altima, que a frente ele usou a base de um Corvette. Ele falou, João, o meu carro tá funcionando 100%. Desmonta do meu carro e monta no seu para testar e ver se funciona. Só que isso era tipo 2 horas antes do Qualify. Eu não tinha conseguido dar uma volta de treino certa porque não tinha minha direção funcionando. A gente pegou a direção do carro dele, colocou no Corvette e eu saí para a volta de Qualify e funcionou a direção. Só que antes da volta de Qualify, na hora que eu estava aquecendo o pneu, quebrou o pivô da suspensão. E daí foi aquela correria, 5 minutos para trocar tudo e ir para o Qualify. E mesmo assim ainda estava um pouco estranho. Tipo assim, a direção estava boa, estava levinha, mas estava um pouco estranho a reação do carro. E daí a gente descobriu que a suspensão nova que a gente pôs depois de Long Beach, ela tem um parafusinho que toda vez que o carro fazia carga na roda, esse parafuso ele raspava na parte interna do nibol e travava. Por isso que era um dos motivos também do meu carro sempre ter uma transição um pouco quadrada, um pouco difícil. E no elevador a gente não descobria isso, porque no elevador a gente fazia testes, né, de
deixar a suspensão para baixo, punha carga como se estivesse na pista e não acontecia. Ela só acontecia isso quando vinha a carga máxima, que é aquela hora que você deita o carro de lado mesmo, ele empurra para baixo. E para a gente conseguir descobrir isso, a gente teve que pegar o carro, amarrar ele de cima para baixo, puxar, catracar, fazer peso. E só daí que deu o problema que a gente conseguiu descobrir. Mas enfim, depois disso tudo, eu acho que a gente está pronto ali para a próxima etapa em New Jersey. Eu acho que é uma etapa para acontecer tudo diferente, para o carro funcionar bem. A gente está mais preparado, já com algumas mudanças de acerto também. Convido vocês para acompanhar, né, o nosso final de semana lá em New Jersey. Eu vou estar gravando para vocês, para colocar aqui no YouTube tudo que a gente está fazendo. Eu tô indo alguns dias antes, né? Eu já tô indo hoje para lá. Inclusive tô bem em cima da hora já. Então nós vamos chegar lá com 4, 5 dias de antecedência, que é para poder realmente olhar o carro de ponta a ponta, fazer esses ajustes que a gente desenvolveu ali no Games, deixar tudo pronto para quando chegar na competição não ter nenhuma surpresa. E eu vou gravar isso para vocês, mostrar o que a gente está fazendo, para vocês poderem acompanhar a gente. E isso aí, a gente se vê por aqui e logo logo vou soltar o vídeo aqui também, mostrando para vocês quem que é o nosso novo integrante aqui na Barbários, o piloto que vai estar junto com a gente, ajudando a desenvolver a escolinha, ajudando a trocar ideias, desenvolver também meu carro, a desenvolver como piloto. Acho que vai ser muito legal ter ele aqui com a gente, logo logo vocês vão conhecer ele. Valeu!